Eu preciso te falar que o modo deserto é a fase que separa de quem sonha para quem se torna. É o lugar onde quase todo mundo desiste. Não porque é impossível, mas porque ninguém vê você ali. Se você está vivendo uma fase onde nada está dando errado, mas nada de concreto e de positivo está acontecendo, você simplesmente pode estar no modo deserto. O modo deserto é quando você trabalha no invisível. É quando você caminha no invisível, literalmente. Ninguém sabe, ou algumas pessoas sabem, e você não recebe o apoio, ou muitas vezes você nem quer esse apoio. O modo deserto é quando você trabalha, atua, caminha no invisível. É um momento na sua vida de neutralidade, é um momento na sua vida de simplesmente não podemos colocar assim na prática, mas na teoria é um momento cinza da sua vida. É um momento onde as coisas não têm a cor real, mas elas também não são ainda em preto e branco mais, porque já foram ultrapassadas. Então fica um tom meio acinzentado, fica um tom que não faz parte ainda da realidade que você quer viver e de onde você quer chegar. E o pior disso tudo é que não é crise, você já passou dessa fase. E não é auge. Você ainda está caminhando para esse auge que não está chegando. Você não está tendo resposta, você não está tendo retorno. E perceber que você já está no modo deserto é um grande passo. Eu diria que o principal para você encontrar a rota e a direção desse caminho. E muitas pessoas podem se perguntar assim, mas espera aí, como eu descubro, como eu sei, como eu entendo que eu estou atravessando o meu deserto, que eu estou fazendo a travessia do meu próprio deserto, que eu estou no modo deserto. Como eu entendo sobre isso? Como eu descubro? E eu te trago algumas características desse modo deserto. E aí você pode estar se perguntando assim, por que existe? Por que o modo deserto existe? Qual a função dessa etapa, dessa fase na minha vida? O primeiro ponto que eu já consigo te responder é para separar quem sonha, quem é curioso, quem deseja, mas não faz nada, de quem é determinado e de quem tem objetivos e metas na sua vida de transformar e de caminhar para onde você precisa, para onde você deseja. Esse é o primeiro ponto. É separar os sonhadores dos determinados. E existe também porque tem funções muito importantes na nossa vida, que é a manutenção emocional. Literalmente, as suas emoções entram em teste. E isso acaba levando a uma maturação, a um amadurecimento emocional. Muita gente pode pensar assim, mas eu não preciso disso. Já sofri, já passei por tanta coisa na minha vida, já aconteceu, já fiz, já foi, já vivi, já me decepcionei. Muita gente pode perguntar isso para si mesmo, né? Por que isso? Por que esse modo deserto? Por que essa travessia na minha vida? Se eu já vivi isso tudo, já não aprendi as lições, não? Realmente, naturalmente, é o que todo mundo pode pensar. A gente quer evitar sofrimento, né? Mas na verdade não é nem sofrimento, a gente quer evitar o processo de chegar a algum lugar importante, o processo da transformação. E isso gera uma construção de disciplina. E essa disciplina, a partir do momento que você entra no fluxo da disciplina, isso transforma por completo a sua vida. Mas é etapa em etapa, degrau em degrau. Não é de uma única vez. Falando em um tom filosófico, o deserto revela se você ama só o resultado ou se você quer de verdade se construir e mudar o nível da tua vida, aproveitando, entendendo e vivenciando o processo. Por que que eu estou te falando sobre isso? Porque essa experiência faz parte da minha história. É o momento onde muitas vezes as grandes verdades da sua própria vida vêm no silêncio, vêm nas reflexões antes de dormir, vêm na hora que você está tomando o seu banho, na hora que você tem o seu momento para você.
onde você está com seus próprios e só com seus pensamentos. Entende o que eu estou dizendo? Mas aí você pode perguntar assim, tá, mas refletir, todo mundo reflete, todo mundo tem os seus momentos. Mas sabe por que isso se torna mais profundo? É quando você não tem as respostas. Quando você tem muitas perguntas, as perguntas vão se acumulando na vida e você não vai encontrando nenhuma resposta. A filosofia pode falar o seguinte, que o segredo da vida não é encontrar as respostas, né? Que é você mudar as suas perguntas e você criar novas perguntas para a sua própria jornada. Até aí eu concordo. Só que você imagina a situação de você ter todas as suas perguntas não respondidas. Você vai vivendo achando que não. Quando eu passar e fizer aquela situação, quando eu viver aquela experiência, essas respostas vão vir. Eu vou saber. E elas não chegam. Só acumulam novas perguntas. Isso é desesperador. E esse ponto de inflexão acontece de uma maneira muito profunda em você. E aí você decide mudar a rota, você decide caminhar. Só que, possivelmente, você não vai ter o apoio de ninguém, de praticamente ninguém. A verdade é que você pode ter o apoio de uma outra pessoa, de um grupo mínimo de amigos, de uma ou outra pessoa da sua família. Mas, na verdade, da multidão que você conhece, da multidão que você considera muito, que você gosta muito, o apoio não vai vir. Você vai se sentir numa jornada, numa caminhada quase que solitária, ou totalmente solitária, que para muitas pessoas pode funcionar desse jeito. E aí é o verdadeiro caminhar sem plateia, é caminhar sozinho. Só que o primeiro ponto de força que você entende é quando tudo está muito difícil, você está passando por isso tudo que eu falei, não tem plateia, está praticamente só, e aí vem uma força dentro de você que você decide prosseguir, que você decide continuar. Que você decide dar o próximo passo, mesmo estando desconfortável, mesmo estando difícil. O erro que quase todo mundo comete é confundir o deserto com fracasso. Você não está fracassando, você não fracassou. Você só está atravessando. E isso também faz parte de todo esse fluxo, de toda essa jornada. Faz parte dessa travessia. Um outro erro que muita gente comete é mudar de direção quando as coisas não estão acontecendo. Ou mudar de direção muito rápido. Você sabe que nós precisamos tomar decisões estratégicas importantes para a nossa vida. O que não funciona, a gente precisa deixar para trás. Não adianta ficar persistindo no que não funciona mais. E isso eu estou falando para tudo. Para a jornada, para a vida pessoal, para relacionamento, para a vida profissional, para amizades, etc. E essa maturidade vai te trazendo uma percepção mais aguçada de qual o momento certo de mudar a rota. Ou seja, não mude a rota cedo demais, cuidado com isso. Mudar a rota pode te desviar do caminho que estava assertivo. Ou, se você estiver num caminho que não funciona mais, entenda, se conforme e aceite que é preciso mudar a rota. Importante entender sobre isso. Um outro erro comum que muita gente comete, eu diria que a maioria, é desistir, abandonar de tudo antes da maturação, antes de entender a lição, antes de entender o que essa etapa da jornada quer te demonstrar. Esse é um erro muito comum. E eu falo para você, prossiga, continue. Se você se reconheceu aqui, é porque possivelmente você pode estar vivendo essa fase na sua vida. E a verdade é que a maioria das pessoas não aguenta o deserto. Mas você está aqui. Esse é o primeiro passo. Pense nisso. Esse é o vídeo 1 do modo deserto. No próximo vídeo eu vou falar como atravessar o deserto sem quebrar por dentro. Se isso tudo faz sentido para você, continua acompanhando. Porque essa série ela não é sobre motivação.
ela é sobre travessia.